Mas o nosso maior, nosso principal ativo, que é o que a gente hoje, que é basicamente é o nosso cliente, que é o franqueado. Né? Acho que algumas pessoas já sabem assim, um pouco da minha trajetória dentro do ramo. Hoje, apesar de fazer algumas outras coisas além de franqueado, eu sou, né, a minha raiz é franqueado, então eu acho que eu vou tentar passar um pouquinho do que eu aprendi nesse pouquinho de tempo, mostrar para vocês um pouco da nossa visão, né, de dentro, e principalmente assim, metade de 2020 para cá, eu decidi dar uma mudada na minha vida. Né? A Camila participou desse processo, eu busquei o nosso CEO e eu participei de um processo de mentoria, porque eu queria entender como é que funcionava a máquina por dentro, para tentar trazer para dentro, né, para assim, trazer sugestões para dentro da empresa, para que a gente consiga alcançar um resultado melhor. Né? E vou tentar passar para vocês de forma bem breve o que eu aprendi durante esse tempo. Tá? Vamos lá. Isso aqui basicamente é o conceito de um franqueado. O que é um franqueado? Hoje o franqueado basicamente é um parceiro da marca, é um sócio indireto do grupo que através de um processo já experimentado, né, ele se associa buscando algumas coisas. Né, assim, geralmente o franqueado ele não tem know-how naquele segmento, geralmente o franqueado ele nunca empreendeu. Né, esses são os perfis de franqueado que a gente tem. Né, então assim, é basicamente isso. Geralmente, quando a gente recebe um franqueado, o Gustavo hoje participa desse processo de captação, o franqueado ele não quer empreender sozinho, porque ele sabe o problema que é encarar o varejo sozinho. Ele procura se apoiar numa marca, né, de forma assim, uma marca que já tem um processo experimentado, já tem um know-how, que já tem um suporte operacional, que já tem um marketing de rede, né, que tenha toda a infraestrutura para oferecer para esse franqueado. Paralelo a isso, existe dentro do grupo alguns interesses esses, né, que a gente busca no momento que a gente coloca um franqueado para dentro. Né. Interesse principal esse, óbvio, é o processo de expansão. É trazer mais clientes, trazer mais faturamento, trazer mais grana para dentro da empresa. E aí, durante esse processo, o que eu comecei a entender? Como se dá e em que momento essa relação pode dar certo ou pode dar errado. A gente tem diversos cases de sucesso dentro do Grupo Ramo, diversos franqueados, de diversas insígnias, e nós temos alguns cases de insucesso. E eu comecei a entender, assim, né, a assumir, a entender o que era a parcela de culpa do franqueado e o que era a responsabilidade da marca. E não só isso, o que a gente, como marca, precisa fazer ou pode fazer para melhorar esse processo de construção desse franqueado, para que esse franqueado, né, como a gente costuma falar, na última linha, ele tenha de fato o resultado. Né? Se a gente fazendo uma analogia rápida, basicamente essa relação franqueador-franqueado é um casamento de interesse. É um casamento que envolve diretamente dinheiro. No momento onde está todo mundo ganhando, está todo mundo feliz. Quando o franqueado não ganha mais, ou quando a marca não ganha mais, essa relação ela tende ao fracasso. Né? Então, essas são algumas das coisas que o grupo busca quando traz um franqueado. E aí entra o meu grande questionamento. O que nós estamos entregando para esse franqueado? Hoje nós temos uma empresa extremamente robusta. Nós temos suporte jurídico, suporte administrativo, a gente tem COF, a gente tem equipe de operações, a gente tem marketing, a gente tem central, a gente tem toda uma infraestrutura de respeito e que isso traz, né, no momento onde o franqueado procura a gente, busca a gente, além do nome gigantesco que a gente tem, isso, né, chancela a gente a franquear e a expandir a nossa marca. Mas o que de fato a gente tem feito com esse conhecimento? Né? Por exemplo, a gente tem hoje um processo operacional extremamente, né, assim, extremamente alinhado. O franqueado ele aprende a montar a pizza em 15 dias, o franqueado aprende um processo de esfirra, o franqueado aprende um processo de culinária brasileira. O franqueado e a sua equipe, óbvio, né, aquela unidade, ela participa, né, ele é participado de todos esses processos, ele passa por esse processo de treinamento, desde o suporte de contabilidade, um suporte jurídico, tudo, marketing, o pessoal do marketing entra em contato com ele, mas o que de fato a gente faz para esse franqueado, na figura que eu entendo ser a principal do negócio?
que é em que momento a gente constrói, ou a gente participa da construção desse franqueado como gestor. Né? Eu comecei, e óbvio, eu me coloquei nesse lugar, assim, basicamente, algumas pessoas não sabem, eu venho de esporte coletivo. Né? Eu passei 20 anos da minha vida jogando futebol, eu não fiz faculdade, não tive a oportunidade, né, de estudar, mas talvez tenha sido a minha maior universidade. Eu lidei com diversos tipos de pessoas, de diversas, né, etnias, raças, né, classes sociais, e eu comecei a entender, talvez por ser filho de uma psicóloga, eu comecei a entender a importância da formação do ser humano na construção do resultado. O resultado ele não se dá por fazer um bom sushi, por fazer um mau sushi. O resultado ele se dá por tudo que é feito através do teu gestor e do gestor para os geridos, e que isso se torna um resultado. Foi assim que eu fiz na minha loja, claro. Eu não tenho uma receita de bolo, mas eu acho que das 8 operações, alguma coisa eu aprendi. Tá? Essa é a pergunta. Eu trouxe 3 temas, 3 tópicos para vocês, assim, que são tópicos que fizeram a diferença na minha vida como franqueado, né? Como liderança, e essas coisas de fato me trouxeram algum resultado esse que me abriram portas. Né? Hoje eu consegui desenvolver algumas coisas dentro do ramo, mediante de fato, esses resultados como franqueados. O primeiro deles é relacionamento. Desde o primeiro momento que eu entrei numa unidade, eu entro na primeira vez na minha unidade em julho de 2016. Eu inauguro a primeira loja em setembro de 2015, mas na época quem tocava a loja era o meu irmão, né? E eu não tinha muito... Eu jogava bola, eu morava em outro país, e eu não tinha muita vivência e muita experiência disso. No meados de 2016, eu entro para conhecer o negócio em si, e eu começo, né, me apaixono pelo negócio, óbvio, e eu começo a entender um pouco do mecanismo do negócio em si. E, óbvio, né, eu fiquei completamente encantado com aquele processo, mas coisas além me fizeram entender, né, o que faria daquilo um negócio de sucesso. Né? A primeira coisa que eu construí dentro da minha unidade, e eu tento fazer isso em cada unidade que eu abro, em cada loja que eu inicio, em cada funcionário que eu contrato, em cada, sei lá, hoje no caso unidade que eu começo a implantar, né, do arretado. Então assim, eu entendi que a construção de um relacionamento, e aí para você construir um relacionamento, isso envolve verdade, confiança, lealdade e tal. A construção de um relacionamento talvez seja o primeiro passo para um processo bem sucedido. Né? Hoje eu coordeno mais de 100 funcionários dentro das minhas lojas, entre motoboys, cozinheiros, sushi man, enfim, despacho, gerente. E eu não vou te garantir que com todos eles, mas com a grande maioria, eu construí um relacionamento. Eu entendi na minha vida um detalhe, e eu acho que isso o esporte me trouxe, que eu deveria liderar pelo exemplo. Eu era o primeiro a chegar na minha loja, se eu queria uma loja limpa eu mesmo varria, e aí consequentemente o funcionário entendia que a loja tinha que estar limpa. Se eu quisesse economizar luz, que eu entrava no estoque, ao sair eu apagava a luz. Se eu quisesse uma loja organizada, eu era o primeiro, eu estava no caixa, então o caixa estava organizado, eu estava no despacho, o despacho estava organizado, a minha bancada estava sempre... Eu entendi que eu deveria liderar pelo exemplo. Se eu queria pontualidade, eu abria a loja na hora certa, eu pagava no horário no dia certo. Eu entendi que se eu quisesse lealdade, eu deveria ser leal. Que se eu quisesse organização, eu deveria ser organizado. Se eu quisesse responsabilidade, eu deveria ser responsável. Respeito. E, assim, para todos os tópicos de um relacionamento, eu entendi que eu deveria ser exemplo. Então, eu comecei a construir o meu relacionamento como franqueado, como meu funcionário, dessa forma. Isso trouxe para mim, óbvio, além de vínculos de amizade, isso é claro, isso é maravilhoso, mas isso trouxe para dentro da empresa um sentimento de um pouco de pertencimento. O funcionário ele começou a entender, a assimilar a importância dele no todo, né? O quanto ele era respeitado pela empresa que ele trabalhava e o quanto aquilo foi de fato para ele, o quanto aquilo estava sendo de fato para ele importante, não só pelo valor, não só pelo salário, não só pelo dinheiro,
mas o quanto aquilo fazia diferença no bem-estar dele. O funcionário, por muitas e muitas vezes, ele vai trabalhar no sushi da freguesia, ele vai trabalhar no arretado de Jacarepaguá, ele vai trabalhar no grill recreio, por muitas e muitas vezes, ele vai trabalhar lá, não é pelo melhor salário, é porque lá ele tem um clima agradável, ele tem um clima receptivo, ele gosta de estar lá. Quantas e quantas vezes eu recebi visita de GO reclamando que minha loja tinha pagode. É assim, de fato, desculpa, mas a minha loja, o funcionário, é alguma coisa desrespeitosa? Não. Às vezes é. Mas alguma coisa desrespeitosa? Não. Mas, de fato, o funcionário, ele entende que, pô, meu irmão, isso aqui é minha casa. E da nossa casa, a gente cuida com carinho. Né? Cara, transferência de valores. Eu comecei de forma gradativa, até porque, entendam, a gente está lidando com pessoas, às vezes, com a mão de obra mais básica que a gente tem no mercado. Né? Às vezes a gente trabalha diretamente com pessoas que nunca tiveram oportunidade de estudo, que às vezes são semi-analfabetas. A gente trabalha com pessoas que às vezes não tiveram as mesmas oportunidades que a gente teve. Né? Então eu comecei a implementar dentro da minha unidade um processo quase que educacional, que talvez não seja tanto, mas um processo quase que educacional de transferir os valores que eu gostaria no meu negócio para esse funcionário. Né? Através, óbvio, de transferência de responsabilidades. Tá? No momento que eu começo a transferir o que eu acredito, aonde eu quero chegar, aonde eu quero, né, aonde o funcionário pode chegar, seja virando um consultor de marca, como já foram 2 funcionários lá da loja, seja indo trabalhar num outro país, como agora, né, pode surgir uma oportunidade, seja hoje eu tenho 3 casos de motoboys que viraram gerente de loja. Tá? Então, assim, no momento que eu começo a construir essa transferência de valores, de responsabilidades, de sonhos, que eu começo a compartilhar com essas pessoas, né? O quanto eles são peças extremamente importantes no processo, o quanto a responsabilidade deles, como a mão deles faz a diferença no resultado final, eu começo a perceber uma melhora de resultado. Né? É muito fácil você transferir conhecimento, mas é muito difícil você transferir valores. É muito fácil eu ensinar um funcionário a contar estoque. É muito fácil eu ensinar um franqueado a preencher um DRE. Tá, mas o que ele vai entender desse DRE? Sabe? Como ele vai chegar nesse resultado? Como ele vai construir esse DRE? A quantas mãos ele está construindo esse DRE? Em que momento ele consegue entender a importância? Né? Algumas vezes apontaram o meu DRE e falaram, mas você gasta muito com mão de obra. Falei, em alguns casos sim, em alguns casos eu acabei fazendo dessa forma. Mas eu entendi que construir o resultado a muitas mãos era muito melhor para mim do que só ter uma última linha com um percentual 1% a 2% abaixo. Né? Em que momento a gente consegue, e aí agora falando de marca, em que momento a gente consegue transferir para esse franqueado os valores do Grupo Rão? Em que momento esse franqueado ele passa por um processo de absorção da nossa cultura, do que a gente acredita, do propósito do nosso negócio, para que ele seja um bom gestor, para que ele aplique isso, né, para que isso se torne resultado. Esse cara ele entra na marca, ele passa por um processo de obra, ele passa por um processo que é extremamente estressante, eu não sei se vocês já fizeram obra de unidade, mas é um caos. Ele passa por um processo de cadastro, abertura de conta, faz entrevista com o funcionário, enfim. Ele passa por todo aquele processo de 2, 3 meses de implantação, esperando um único dia, que é o dia da inauguração. Nesse dia da inauguração ele está completamente estressado, completamente mal-humorado, extremamente desgastado, e ali a verdade é que a brincadeira só está começando. Ali ele está começando a construir um caminho que muitas das vezes, cara, é extremamente desgastante, cansativo, irmão, com pouco dinheiro, com pouco recurso, e por muitas vezes, e aí é uma impressão que alguns têm, com pouco suporte. Porque eu comecei a ver que dentro do grupo, a gente começou a transferir para essas pessoas apenas conhecimento. A gente talvez precise dar esse passo, e é o que eu acredito, né, hoje como gestor. Eu entendo que a gente precise gradativamente caminhar mais no processo educacional,
né, no processo de implantação do que somente na transferência de conhecimento e conteúdo. É raso. A verdade é que eu ensinar esse franqueado que o roll tem que ser com 150 gramas, ok, tá bom. Mas e aí? E depois? Faz como? Né? Fala, cara. E o terceiro tópico para mim foi e aí para mim esse foi assim, talvez seja a cereja do bolo, que é a construção de mentalidade. Foi um pouquinho do que eu comecei a abordar aqui agora. A construção de mentalidade, galera, para quem vem do esporte, nada mais é do que você, né, assim, quando a gente fala no esporte, a gente fala, né, o Brasil é um brasileiro apaixonado por futebol. E no momento que a gente fala do futebol, assim, a gente tem muito a paixão. Né? É difícil você ter paixão pelo teu trabalho, eu sei que é, mas isso é perfeitamente alcançável. Isso é perfeitamente alcançável. Para um gestor, no momento que ele conhece, que ele ouve, que ele escuta e que ele entende o que faz o colaborador dele feliz, cara, ele facilita ele encurta um caminho gigantesco. Tá? E essa construção de mentalidade, ela caminha muito pela... Eu uso o termo empatia. Né? Eu acho que ser gestor é o eterno exercício de se colocar no lugar do outro. Eu entendo que ser gestor a gente, né, talvez o marketing faça muito isso. O marketing tenta sempre buscar pensar com a cabeça do cliente. Né? E eu entendo que ser gestor é você tentar pensar com a cabeça do teu colaborador. É você se colocar no lugar dele, né? Seja numa necessidade operacional, seja numa necessidade pessoal. Né? Porque talvez, depois de um determinado momento, as necessidades operacionais elas são recorrentes. Acabou a luz, acabou o arroz, sabe, são problemas cíclicos, que eles mesmos não... Agora, os problemas, né, hoje, principalmente na sociedade que a gente vive, as necessidades pessoais, né, e o exercício de se colocar no lugar do outro, e não é só falando sim, é gerando entendimento desse problema, construindo junto com esse colaborador uma solução para esse problema. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho um funcionário afastado por síndrome do pânico. Né? Então, assim, talvez é um funcionário que é um grande amigo. E é muito gratificante você ouvir esse funcionário e falar assim, cara, poucas pessoas fizeram por mim o que você fez. É muito gratificante isso. Né? Então eu entendi na minha vida que né, dentro do meu modelo de gestão, e claro, a gente não tem uma cereja de bolo, mas eu acho que às vezes o resultado fala por si só. Resultado esse que eu não entendo que seja só buscado através de números, tá, gente? É claro que o número comprova, o número atesta, o número chancela. Mas eu acho que o número, ele não ele precisa ser visto de uma forma menos, vamos dizer, a matemática é exata. Eu acho que o número, nem sempre o número é exato. É extremamente contraditório falar isso, mas eu entendo que construir um resultado de uma unidade, né, passa por muito mais a construção de uma equipe, de um gestor, e eu acho que talvez seja o momento do ramo, com mais de 100 lojas, assumir essa responsabilidade. Né? Hoje nós temos a Universidade McDonald's, né? A gente inicia um projeto piloto da nossa. Eu entendo que hoje, a gente, do tamanho que a gente está no Rio, Brasil e fora, a gente precisa participar muito mais da construção desse franqueado como gestor, o que talvez nos reduza um retrabalho futuro, ou um repasse, ou qualquer outra coisa. Se a gente for fazer uma análise dos nossos franqueados de sucesso, sei lá, quase que 100% são engajados com a marca, engajados com a própria equipe, né? Eu acho que está claro. Né? E assim, eu prometo que eu não vou me alongar muito, eu só queria passar para vocês essa frase, que a gente vem passando por isso constantemente. Gestão de vendas com foco em resultado é bom. Estratégia com foco em pessoas é melhor ainda. Eu entendo que se a gente cuidar das nossas pessoas, essas pessoas vão cuidar do nosso negócio.